O plantio da soja avançou cerca de 11 pontos percentuais na última semana e já atinge mais de 42% da área prevista de cultivo para esta safra. E com o trabalho acelerado, é hora também de receber acompanhamento para esse plantio. Durante o circuito tecnológico, equipes da AproSoja passam por centenas de propriedades para traçar um diagnóstico de como está indo a maior safra do estado. A missão é grande. 8 equipes percorrem diferentes municípios em busca de informações. Querem saber como anda o plantio da soja, a principal safra cultivada no estado. Durante 2 semanas, aproximadamente 500 propriedades rurais devem receber as visitas das equipes do circuito tecnológico. E todas as informações coletadas vão fazer parte da construção de um mapa sobre a produção da soja aqui no estado. O produtor rural responde a um questionário com perguntas sobre a propriedade e o andamento da safra. As informações que a gente coleta aqui é buscar todo o panorama que o produtor se encontra para a expectativa da safra 16/17. Desde sementes utilizadas, cultivares, produtos, qual é a estratégia que ele se utiliza de gestão de propriedade, dados de se ele participa de grupos de compra. O Diego é gerente de uma propriedade em Diamantino. São cerca de 1.000 hectares de soja. Durante a visita da equipe técnica, ele teve a oportunidade de relatar alguns problemas que já vem enfrentando nesse plantio. A qualidade de semente desse ano foi muito inferior dos outros anos, né? Que a gente já obteve por aí. E problema de estiagem, né? Chuva. A gente podia estar com 100% da área plantada, a gente recém está com 60%, parado uma semana já por causa de chuva. Esse é o maior problema que a gente vive hoje. No campo, a equipe olha como está o solo e faz a medição em linha reta do número de plantas nascidas. Aqui nós olhamos em que estágio vegetativo está a soja, né? Fizemos avaliação, no caso, quando está plantando, a gente faz a avaliação de quantas sementes por metro linear. Aqui no caso nós fizemos uma avaliação de quantas plantas tem germinadas aqui nesta área, né? Se é plantio direto ou não nessa área, qual a porcentagem de cobertura de solo, o tipo de cobertura que os produtores vêm usando, né? Milho, milheto. Durante esse raio-x da produção, também é feita a coleta das sementes para análise. A previsão é recolher 700 amostras de sementes e outras 100 de fertilizantes. Para verificar se a questão da germinação, do vigor ofertado pela empresa, os testes que a empresa fez ao vender para o produtor as sementes, está dentro do esperado. Então, é coletado as amostras, né, aleatoriamente, dos lotes encontrados na fazenda e depois mandados para o laboratório. Nesta outra fazenda de 1.100 hectares, o solo ainda está sendo corrigido. Que é uma área que estava meio baixa aí no solo aí, nós estamos tentando corrigir aí e a gente aposta que seja assim, uma renda boa. E um dos assuntos levantados durante o circuito é a saúde financeira dos agricultores que sofreram com a seca nas últimas safras. Segundo a AproSoja, alguns produtores não conseguiram quitar as dívidas e por isso estão sem acesso a novos financiamentos. Com bancos mais rigorosos na hora de liberar os créditos e sem caixa para plantar a lavoura com recursos próprios, alguns agricultores deixaram de plantar este ano, segundo a entidade. Nós temos relatos de vários produtores que não conseguiram novos financiamentos e que já passaram essas áreas, esses arrendamentos para outros produtores. No mês passado, o Conselho Monetário Nacional publicou uma resolução que autoriza a renegociação das contas nos municípios que decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Em Mato Grosso, 4 municípios tiveram o reconhecimento do decreto pelo Ministério da Integração Nacional. Uma resolução totalmente diferente do que estava sendo discutida com o Ministério da Agricultura e Ministério da Fazenda. E isso não atendeu às necessidades dos produtores no interior. Os custeios em Mato Grosso, alguns estão prorrogando somente o que o Banco do Brasil está usando regras próprias para isso, né? A resolução ela precisa que os municípios estejam com decretos de emergência validados no Ministério da Integração Nacional. Então isso realmente desclassificou os municípios
municípios de Mato Grosso e não vai atender via resolução a necessidade dos produtores aqui em Mato Grosso. A gente espera que seja corrigido esses detalhes para que o produtor até o final do ano aí ele possa pelo menos estar adimplente para que possa captar recurso e fazer o seu pacote de troca para que se faça o plantio ainda no mês de novembro, que ainda é um período ótimo para plantio de soja aqui em Mato Grosso. Os 4 municípios que tiveram reconhecimento foram Água Boa, Cláudia, Primavera do Leste e Querência.